tropeço em casa. Ontem o Guarani ficou no empate contra o Ceará. Agora vai ter que buscar pontos no Pacaembu contra o Corinthians. Cerca de 1 hora antes do início do jogo, chuva artificial no gramado do Brinco de Ouro. Seria uma estratégia do técnico Wagner Mancini? Foi uma estratégia que não deu certo, e aí a gente tem que admitir. Eu pedi que o campo fosse molhado e nós acabamos exagerando no tempo, né? Até porque muitas vezes a gente vai usar isso daí, e como a gente não tinha feito ainda, acabou passando um pouquinho, né? Então eu assumo a responsabilidade disso. Ficou realmente encharcado o campo, a bola custava correr em determinados setores. E é o Guarani que toma a iniciativa de atacar, mas estava difícil furar a melhor defesa do campeonato. Lembra aquela água toda que caiu antes do jogo? Pois é, neste lance ela atrapalha a velocidade no ataque bugrino. Quem sabe então buscar pelo alto? Não dá certo. Os alviverdes vão para o intervalo sem balançar as redes do vovô. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Hernandes assusta os bugrinos. Mazola responde em seguida num contra-ataque rápido. Depois é a vez de Mário Lúcio perder na cara de Diego. Parecia que o Guarani ia pressionar, mas aí Hernandes acerta um forte chute e vence Douglas. No mesmo instante, Wagner Mancini faz 2 alterações no meio-campo e Baiano não perde tempo para chutar no gol. Mas o Bugre sente e começa a arriscar nos chutes de longe. Até nas cobranças de falta, a bola insistia em não entrar. Insistia, porque aos 29 minutos, Baiano levanta para a área e o aniversariante da noite, Ricardo Xavier, cabeceia para o gol. O jogo fica aberto. Os dois times querem a vitória. Só que falta eficiência. Fim de jogo, Guarani 1, Ceará também 1. O Guarani não consegue vencer desde a parada para a Copa do Mundo. Mesmo assim, o Bugre sobe do 10º para o 8º lugar. O próximo adversário dos alviverdes é o Corinthians, no próximo domingo, fora de casa. Não era o que a gente queria, mas pelas circunstâncias do jogo, pelo placar adverso que a gente acabou tendo que fazer o gol de empate aí, acho que a gente batalhou bastante, criamos bastante oportunidades e acabamos fazendo o gol ali, que eu acho que talvez com um pouco mais de sorte a gente merecia a vitória. Bateu pela a origem do gol! Vai pra quem, CH? Olha, hoje onde quer que esteja, a origem vai para ele, é especialíssimo. Há 6 anos faleceu o nosso queridíssimo Zé Duarte, que fez um grande trabalho nas 2 agremiações. A origem é para ele, aonde quer que ele esteja, e a lembrança foi do Mineirinho, que ligou para cá e deu esse toque pra gente. Então a origem é para ele. Estela. A minha origem vai para toda a família Gontijo, Gontijada. Um beijo que tá assistindo lá em casa. Ê, Gontijada! Foi boa. Eu quero mandar aqui pro Paulo e o Claudinho da Forli do Matão. Vai também pro Vitor, a Camila do Esporte Clube Botafogo da Vila Perseu Leite de Barros. Esporte Clube União TD7 Jardim Capivari. Vai também para o Wilson, que é presidente, e o Juliano, que é vice-presidente. Pessoal do Veracruz Florense. Galo São Fernando, o Britinho, que é um dos fundadores. Vai para o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Rodrigo Tomás, que é personal trainer. Vai para o Bruno Badan, pai da Emanuele. Vai também para o Milton Badan. Olha, para todos vocês, vamos lá, a origem do gol. Eli, achou o que do jogo? Olha, Batista, se formos olhar para o jogado dentro de casa, o empate acabou sendo um mau resultado. Pela campanha do Ceará e pelo jogo, foi um bom resultado. O Ceará só perdeu uma partida até agora. Agora o Wagner vai ter que ajustar algumas coisas se ele mantiver esse time, né? O time ficou mais rápido, mas está demorando mais para compactar, está chegando com poucos jogadores dentro da área, enfim, alguns problemas para corrigir. Primeiro tempo ele gostou, só que no primeiro tempo o Guarani só chutou uma bola no gol de falta, naquela falta do Ricardo Xavier. Então, mais rápido não quer dizer que ficou melhor, não quer dizer que criou mais.